Olá, querido, tudo bem? Espero que tudo esteja bem na tua vida, no teu lar, na tua família. Gostaria de falar hoje a respeito de um jovem, queridos. A Bíblia nos fala sobre o jovem pródigo. A Bíblia nos fala que esse jovem, ele vira para o seu pai na sua imaturidade, né? A Bíblia nos fala que ele era o mais jovem dos filhos. E ele pede que o seu pai dê a sua herança, que ele iria embora daquele lugar. Ele não queria mais estar ali. Seu pai reúne tudo aquilo que ele tem, dá para aquele jovem, ele vira as costas e no mesmo dia a Bíblia nos relata que no mesmo instante ele vai embora, ele parte. A Bíblia nos fala, queridos, que ele vai e ele começa a encontrar coisas boas no mundo, ele começa a se divertir, ele começa a ter um relacionamento totalmente diferente daquilo que ele era acostumado no meio do seu povo, gastando com festas, gastando com tantas coisas. Mas a Bíblia nos fala que vem uma fome naquele local e ele perde tudo aquilo que ele tem, ele gasta tudo. E agora ele está passando fome. E aquilo que ele tinha, queridos, acabou e agora ele começa a cuidar de porcos, ele começa a cuidar de animais. A Bíblia nos fala, queridos, aleluia, que ele tenta se alimentar daquilo que os porcos tinham para comer. Mas ele não podia, ele não se fala se ele não tinha direito de comer ou se porventura ele não poderia comer. E nesse instante ele começa a se recordar que os empregados do seu pai tinham fartura, eram pessoas que tinham do bom e do melhor. Ele começa a se recordar de tudo que ele vivenciava com o pai, de tudo que ele não passava necessidade. A Bíblia nos relata, queridos, também que dentro dessa história, que em determinado momento, passando fome, passando necessidades, passando frio, não tendo mais amigos, né? Porque os amigos só estão juntos quando você tem algo para ofertar. E ele decide voltar, queridos. A Bíblia nos relata que ele decide voltar, mas no seu coração ele começa a ensaiar uma fala, uma frase, algumas situações, sabe? E quando ele está indo a caminho, a Bíblia nos fala que ele avista o pai ao longe e o pai o avista também de longe. A Bíblia nos relata que o pai vai ao encontro dele e o pai o abraça. E ele se afasta um pouco do pai, tentando dizer: pai, eu não sou digno de estar contigo, eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, né? Se o Senhor puder me dar um emprego, eu vou viver como um dos seus empregados. Mas o pai não deixa o jovem terminar a frase. Ele pede para que o empregado pegue um anel e coloque no seu dedo novamente. A Bíblia nos fala que ele faz um banquete, ele prepara um banquete e traz o filho para poder se alimentar, e ele chama as pessoas ao redor para também compartilharem e também celebrarem com ele. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece o teu coração e a tua índole. Nós temos grandes heranças na presença de Deus e nós seremos com certeza abençoados. A Bíblia nos fala que o Pai deixa às vezes nós irmos, querido, pela nossa imaturidade. Achamos que nós vamos conquistar o mundo quando nós de repente não temos entendimento daquilo que o mundo oferta. Deus nos dá tantas coisas dentro da casa dele e de repente, pelo fato de nós acharmos que temos conquistado, nós muitas vezes abandonamos aquilo que é o refúgio de Deus, que Deus nos coloca. E a Bíblia nos fala, querido, também, que em determinado momento, quando estamos lá no mundo, enquanto nós temos algo para ofertar, enquanto nós podemos oferecer algo para o mundo, né? Muitas vezes nós somos bem recebidos, mas quando começamos a mostrar que nós não temos mais nada, que nós estamos igual ao mundo, né? Que na nossa árvore só sobrou folhas, os frutos acabaram, simplesmente somos abandonados. E quantas pessoas estão assim, dessa maneira? Quantos andarilhos estão nas ruas? Quantas pessoas estão entregues a bebidas, estão entregues aí a tantas situações? E muitas vezes nós vemos que as coisas estão difíceis para todos, mas tem pessoas no particular que acham que Deus não o receberia de volta. Aquele jovem, no seu entendimento, queridos, nos deixa uma história que no seu pensamento ele quis voltar para a casa do pai, mas agora ele quis voltar na posição de servo. E ele voltando à casa do seu pai, a Bíblia nos fala, queridos, que aquele pai está de braços abertos, ou seja, Deus permanece com os braços abertos para nós. A Bíblia nos fala, queridos, aleluia, também que a mesma estrada que aquele jovem pegou, ele voltou, ou seja, Jesus, ele nos deixa bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho, a estrada estava naquele local e aquele pai estava esperando. A Bíblia nos fala que Deus nos espera no caminho e o caminho é Jesus. E ele, quando ele volta, ele tenta ensaiar uma frase dizendo: olha, eu quero ser simplesmente um servo. Mas o nosso Deus, querido, quando nos chama para filho, ele não nos recebe somente como servos, mas ele nos considera e sabe que somos seus filhos. Entenda você, querido, Deus tem te chamado para ser filho, Deus tem te chamado para ser alguém abençoado. Não deixe que o mundo ofusque aquilo que Deus tem para você. Se muitas vezes as
coisas ruins têm tentado fazer com que você se alimente onde você não tem recebido alimento, saiba que Deus tem um cordeiro para poder te alimentar. Deus te abençoe, fica com Deus.